Então, esse espírito das trevas, com o psicoscópio na mão, viram, né, que ele estava condenando a ele mesmo. E assim, olha, nossa parede está dizendo que você caluniou o vosso próximo, inventou para ele impedimentos e enfermidades que só existiam na imaginação dele. Então, impressionante que nada ficava oculto diante daquele psicoscópio na mão dos irmãos das trevas, conforme nós vamos ver no livro Libertação. Então, o psicoscópio agia preferencialmente no campo vibratório que dizia respeito, era muito preciso ele, né? Por exemplo, lá nas trevas, o psicoscópio utilizado pelos verdugos, tinha uma mulher estando num outro grupo que se apresentou a um mensageiro dizendo que está sendo humilhada diante de tantas meretrizes, mulheres de uma vida. Então, e ela tinha sido uma mulher justa, teria sido uma mulher honesta no lar. Mas o resultado daquele psicoscópio, quando ela foi submetida ao psicoscópio, apontava um outro quadro. O que os espíritos que estavam usando o psicoscópio lá nas trevas com aquela mulher, né? O teor vibratório, diz aquele que estava utilizando o psicoscópio, olha, o seu teor vibratório assevera que as vossas energias santificantes de mulher, em maior parte, foram desprezadas. Os vossos arquivos mentais se reportam a desregramentos emotivos. Está dizendo aqui o psicoscópio. E isso mais uma que foi, né, sofreu a psicoscopia. Nas trevas. Aqui não, vai ser utilizado para... O André Luiz vai ver a importância para analisar grupo mediúnico, mas estou falando o uso do psicoscópio pelos irmãos das trevas, né? Tinha lá mais um espírito frustrado, nada deixava passar com aquele aparelho que, segundo Aulus, seria inventado ainda na Terra, mas os irmãos das trevas já usavam aquilo. Usam até hoje, né? Agora, qual seria o objetivo desse aparelho no mundo, por exemplo, aqui na Terra? Tomaria lugar de um detector de mentiras? Será? Isso é uma questão que eu estou levantando. Para que serviria um psicoscópio hoje entre nós? Para ver que alguém está mentindo, ser um detector de mentira? Ou seria aplicado em outras situações? Qualquer um estaria sujeito a um psicoscópio? Por exemplo, uma pessoa comum, ou também graduada, de colarinhos brancos, os políticos, os religiosos. Por que não? Já pensou? Usar um psicoscópio lá no Congresso Nacional ou em outros lugares aí em que há mentira de tudo quanto é lado, né? Ou religiosos, por que não? Seria interessante um psicoscópio mais tarde na Terra, sim, né? São muitas perguntas, né, que nós precisamos fazer, mas, com o tempo, certamente essas perguntas que eu estou levantando agora serão respondidas. Eu acho que um psicoscópio seria uma solução interessante para a vida na Terra, a vida social, sim. Então, esse aparelho, quando ele for inventado e for produzido em série em várias fábricas mundiais, que eu acho que um dia vai ser produzido, eu acho que a humanidade em si, com toda certeza, ela deveria estar ou estaria à frente de um verdadeiro tribunal de proporções inimagináveis. Eu viria uma possibilidade de uma limpeza psíquica longe de ser uma lavagem cerebral, pois acusaria tão somente as intenções maldosas de muitas pessoas, seja na corrupção, seja no sensualismo, no meio religioso, no meio espírita, em qualquer lugar. E, evidentemente, não infringiria nada a ninguém, apenas mostraria, né, a podridão existente em muitas almas humanas encarnadas. E tal, por exemplo, né, dos túmulos caiados, né, que nós chamamos lá no Evangelho, né, por fora e podres por dentro. Quer dizer, são túmulos bonitinhos, branquinhos por fora e são podridões por dentro. Todos nós seríamos nós mesmos com esse psicoscópio, independentemente de credo, de raça, de posição social, de partido político. Ninguém, digamos assim, enganaria ninguém. Tenderia a não estar enganando ninguém. Se você está usando... Hoje tu usa um celular, usando o psicoscópio para fazer uma análise do outro. A sua emoção, as suas intenções, o seu caráter. O homem ainda não inventou o psicoscópio, percebam bem. Mas as trevas já têm o domínio disso. Está em libertação. Um dia o homem pode ser que tenha, mas não para o mal. Para o bem, claro, mas pode ser usado para o mal. Se os trevosos usam para o mal, imagine na Terra também na mão de marginais. Não vai ser fácil. Então, tudo a seu tempo, né? Ninguém atentaria contra o próximo se isso for inventado e estiver na mão dos bons.
E se isso acontecer, eu acho que responderia à altura pelo insano pensamento e das ações de milhares e milhares de almas. Talvez não houvessem tantos pensamentos ocultos, né, que não fossem descobertos com um psicoscópio na Terra. E todas as intenções, ou boas, ou mais, certamente esse aparelho poderia acusar de alguma forma. Ninguém pretenderia ter um pensamento escuso a quem quer que fosse, somente na relação comercial, né? E eu, na relação de marido, mulher, de namorado, de noivos, ou seja, ninguém prejudicaria o semelhante quando alguém tem um aparelho desse usando para o bem. Eu acho que todos procurariam levar as suas vidas da melhor maneira possível, porque não tem como enganar, o outro está medindo o seu mundo mental, fazendo a sua parte, impulsionando a engrenagem do progresso moral aqui na Terra. Eu acho que seria o auspício de um mundo de regeneração, mais avançado, evidentemente, onde o psicoscópio lançaria de vez, aí como no Brasil, nós falamos no nosso Brasil, né? Quem sabe, né? A ordem e o progresso no Brasil e no mundo também, né? Que Deus nos ajude, né? Um dia o homem poder estar usando um equipamento desse, já que os homens das trevas usam, nossos irmãos das trevas usam, para fazer o mal. Quem sabe que um dia na Terra nós tenhamos também um psicoscópio para fazer essas análises e fazer uma filtragem, uma seleção dos valores morais para que nós possamos indicar, até mesmo político, na hora de eleger, podemos fazer uma sondagem. Opa, esse aqui, né? E a gente poder eleger os melhores, os bons, e termos bons governos e, com isso, a sociedade melhorar nas mãos de pessoas íntegras, honradas, dignas, com o aparelho que nós tivermos nas nossas mãos. Como temos um celular hoje, qualquer pessoa tem um celular. Quem sabe um dia o psicoscópio também, né? É um sonho, né? Que Jesus nos abençoe, um grande abraço e até a próxima.